Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, mais uma vez, temporada 5. De repente é a temporada... Sabes que o Cristiano Ronaldo aqui há uns anos teve uma frase muito emblemática, que ainda hoje é bastante conhecida no mundo do futebol, que é: os golos são como o ketchup. Às vezes demora a sair, mas quando saem todos. Isto no fundo é como aos convidados da temporada 5. Isto demorou a arrancar, mas assim foi o primeiro, vieram todos. Exato. Portanto, o que é que temos aqui hoje? O que é que temos aqui hoje? Temos aqui o famoso Bernardo da temporada 5, o Nuno. Olá, Nuno. Olá, tudo bem? E obrigado por estás aqui. Obrigada por pelo teres convite. aceitado aqui o nosso convite e por fazeres parte aqui do ketchup. Pronto. Do ketchup, Sim, exatamente. Tenho uma história ótima com ketchup, se quiserem começar já. Já começaram Por acaso contar. não foi com ketchup, foi com maionese, porque eu tenho uma mania de, pacotes de ketchup e de maionese são muito particulares, porque muitas vezes lá está, tens que demora a sair. Então eu estava no Castré, no Irish Pub, há muitos anos atrás, e estava a comer uma dose de batatas fritas e pedi maionese à empregada. Ela deu-me, e eu tenho uma mania que é fazer assim um género de chicote na embalagem para a maionese ou o ketchup ir até à ponta. Ok, não. Pronto, e então eu estava assim, faço literalmente assim, para fazer assim, para aquilo ir para baixo, ponho a maionese nas batatas e quando começo a perceber, vejo que está um rasto de maionese por aqui, até lá atrás, que está na cadeira da senhora de trás, no cabelo da senhora de trás, na carteira da senhora de trás, e eu fico assim em pânico e estou... Meu Deus, passa a rapariga do Irish Pub e eu faço assim, tipo, o que é que eu vou fazer? E há aquela tendência do pessoal do Irish Pub que são assim todos muito duros, tipo, não são nada simpáticos, sim, aquela sim, coisa mais meio Irish, que é tipo, lida tu com a situação, não tenho nada a ver com isso não é meu. E eu, oh meu Deus, que mal era de cabedal, maionese, cabelo até aqui, tipo, oh meu Deus, pronto, então lá, primeiro limpei aqui, depois fui lá, olha, peço imensa desculpa, mas... Estava a abanar a maionese e a tampa abriu e fiz pronto, está um bocado suja aqui, a sorte foi que os colegas dela que desataram a rir e acharam a situação muito agradável, pronto, e brincaram e a coisa ficou por ali, mas a sério, o ataque de riso meu e dos meus amigos, portanto, deixei de fazer esse chicote para a maionese, eu agora certifico-me, está tudo muito bem fechado e faço assim só aqui. Pronto, desculpem, achei piada, é que tu agora estavas a falar isso e de repente veio-me logo essa imagem, esse rastro de maionese Pobre branco. cabelo da senhora. Não, e a mala, tudo. Pronto, desculpem. É sempre bom começar um episódio a navegar no maionese. Exato. Literalmente. Nós costumamos sempre começar as entrevistas com a pergunta, com o intuito de conhecermos a pessoa que temos aqui à nossa frente. Portanto, quem é que és tu? É logo uma ótima pergunta, não é? É sempre a resposta do nosso convidado. Até agora estava a fazer claro. check. É sempre Não, o mesmo. claramente é a resposta mais complexa. Quem é que eu sou? Pronto, sou o Nuno Lasco, tenho 36 anos, sou ator, portanto trabalho como ator, criador, depende das alturas e do trabalho. Venho de arquitetura, na verdade, portanto antes de estudar teatro e antes de seguir esta carreira, durante muitos anos queria muito ser arquiteto, portanto entrei na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, estive lá um ano e tal, depois percebi que não era mesmo para mim. E durante esse ano, ou seja, eu sempre fiz teatro antes de vir para a faculdade. A minha mãe fazia teatro amador, o meu pai era também artista plástico, portanto sempre tive um bocadinho o mundo das artes ligado às artes, apesar de vir de famílias até que, tirando estas duas pessoas, o meu pai e a minha mãe, que estariam mais ou menos ligadas às artes, o resto da família nunca teve, portanto não era bem esse o meu universo. E de repente, durante esse ano eu estava, já tinha conseguido encontrar o meu lugar dentro da família de, és o artista, mas no fundo vais para a arquitetura, que é uma coisa também que socialmente é muito distinta, porque é um género de medicina das artes, e então socialmente na família é muito aceito que o senhor arquiteto, não és escultor, não és pintor. Pronto, então, e nesse ano, na altura, fiz uma participação num filme do André Badal, uma escritora italiana, e de repente... Lembro perfeitamente de faltar para aí 3 semanas às aulas de projeto porque estava super dentro, eu tinha para aí 2 dias de rodagem e decidi seguir as rodagens todas. Era um filme com o Lúcio Muniz, com o Diogo Morgado, com o Nicolau Breiner, com o Simão de Oliveira, José Raposo. Pronto, então eu estava em êxtase só a assistir às rodagens, pedi ao realizador para estar nos outros dias só para estar a assistir. Eu tinha 18 anos na altura
e estava em êxtase a ver tudo aquilo a acontecer, porque nunca tinha visto, não é? Eu fazia teatro só antes, era amador, era diferente. Pronto, e no final desse ano comecei assim a pensar, ok, arquitetura não é para mim, então o que é que me define? Porque achava mesmo que era uma coisa que me definia enquanto pessoa, lá está. Então comecei assim a ter uma mini crise, fiz assim uma retrospectiva desse ano e pensei, ok, quando é que eu fui mesmo feliz durante este ano? Foi naquelas 2, 3 semanas que eu tive na rodagem do filme. E então foi, ok, se calhar isto é uma possibilidade. Depois pensei, pronto, como sempre dei primazia à formação e acho sempre que uma pessoa que se quer seguir uma área, mais do que tu deves formar-te, atenção, sendo que eu acho que nas áreas artísticas há uma coisa que nunca pode estar posta de lado, que é o talento e a propensão para, que muitas vezes não vem da formação, mas a formação também ganhas a trabalhar, ganhas no ativo, etc. Mas eu pensei, não, eu sou muito miúdo, etc, tipo, eu quero ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Pronto, e na altura concorri e na mesma altura comecei a fazer alguns castings, portanto entrei nos Morangos, no mesmo ano em que em que entrei na Escola Superior de Teatro e Cinema, também entrei nos Morangos e comecei a gravar antes de ir para a escola e depois congelei o ano. Pois é, isso. Sim, nessa altura, ou seja, ainda tentei durante um mês conciliar. Mas as vossas gravações eram assim muito em loop, não é? Não, era impossível, era impossível. No início, até porque a minha personagem, eu tive uma particularidade que eu não entro logo no início da série, eu só entro um bocadinho depois. Isso. Porquê? Porque na verdade, ou seja, eu faço o workshop dos Morangos, que também foi uma daquelas coisas que pensei, ok, fui selecionado para o workshop, éramos para uns 50 e tal, mesmo que eu não fique na série, lá está a formação, pelo menos esta formação que é direcionada... Pelo menos já tem esses meses aí de... Não, e é direcionada para a televisão, que era uma coisa que tu nas escolas de teatro não tens muito, trabalho de câmara, etc. Eu pensei, diferentes, não é? Claro, é um trabalho muito... Especialmente na altura. Exatamente, e era muito distinto, e era com o António Cordeiro, com a Lucinda Loureiro, o Tom Melo, portanto eram assim umas figuras, atores já muito conhecidos e que eu admirava, e pensei, olha, quanto mais não seja, se não ficar na série, estes 3 meses do workshop já é... formação e exatamente, já é uma mais-valia para mim, já é currículo, etc. Pronto, e na altura fomos às fases finais, fazer os testes de imagem finais, e eu não fiquei logo no elenco fixo. Disseram-me, olha, nós gostamos muito de ti, não sei o quê, mas talvez mais à frente apareça uma personagem, ficas em elenco adicional até ver. Sendo que isto foi no início da série, quando o rapaz que fazia de namorado da Joana Timbal, que é depois quem faz de minha namorada, não é? Que fazia de Sara, que era o Tomás Santos, salvo erro, que vinha da série anterior, que era o presidente da Associação de Estudantes, da outra série, da série 4, saiu da série, pronto, já não me lembro agora qual a razão, saiu da série e, portanto, eles, no 10º ou 15º episódio, todo esse plot que era as pessoas que vinham da série anterior, como o David Mesquita, o João Pedro Dantas, a Joana e esse Tomás, eram as personagens que tinham ligação com a série anterior. E então, de repente, há esta quebra desta personagem, que ainda para mais era o presidente da Associação de Estudantes, tinha ali um plot grande, e então eles ligaram-me a dizer, olha, afinal vamos ter que escrever uma nova personagem e vais ser tu a entrar. Pronto. Portanto, eu começo a filmar para aí 3 ou 4 semanas depois deles todos já estarem a começar a filmar. Portanto, houve ali um delay em que eu ainda tentei estar no conservatório, na Escola Superior de Teatro e Cinema, mas depois percebi, não, isto afinal não vai acontecer. Portanto, a tua primeira formação foi nos Morangos, depois passaste para a escola. Sim, exatamente. Foi um bocado isso, foi. E depois ter que lidar exatamente com o reverso, não é? As pessoas, sei lá, a malta... O João e o David Mesquita, até porque eu também estive numa escola antes do conservatório, num curso profissional em Ímpetos, que o David Mesquita também fez, foi que eu conheci até antes da série, nós já nos conhecíamos antes. Portanto, há malta que foi fazendo formação, mas normalmente a formação até vem antes. Exato. E depois tu adaptas ao formato de televisão, ou então vês sem formação nenhuma e depois logo vês. Mas de facto, para mim, eu já tinha alguns lives de teatro, mas depois, quando vim dos Morangos e voltar à escola, que era outro registro muito diferente, também foi uma batalha a perceber então agora como é que é, porque eu estava habituado de repente a responder de uma maneira, claro. Não é? Nós já falámos aqui com imensos convidados, ou seja, da adaptação ou da readaptação entre o teatro e a televisão, porque são coisas completamente diferentes. Qual é que foi mais difícil para ti? Em termos de característica que tiveste que readaptar, qual é que foi a característica mais complicada para te adaptares? Não sei, eu acho que o teatro é sempre uma base. O teatro é sempre uma base que... Ou seja, o teatro, nós dizemos teatro, mas sei lá, tu noutros países não chamas teatro ao curso de acting, chamas acting, portanto é representação. E o nosso curso, na verdade, chama-se formação de atores, está? É dentro de um departamento que se chama teatro. Mas claro que é uma formação de atores direcionada ao médium teatro. Sendo que eu acho que se tu dominares esse,
É muito mais fácil se tu tiveres a mais e reduzires do que ao contrário. Claro. Se tu não me deres nada, eu não sei até onde é que tu vais. Se tu me deres 80, eu sei que te posso tentar puxar para 60. Muitas das vezes é difícil, mas posso tentar. Agora, se tu só me das 40, eu não sei se tu vais chegar aos 60. Não sei, porque provavelmente não podes não ter para dar e também está tudo certo. E, portanto, eu acho que a readaptação do teatro para outros médiums é sempre mais simples. Até porque o teatro convoca um lugar de jogo que tu nunca te preocupas com nenhum outro médium extra, ou seja, não tens câmaras, não tens perches, não tens nada, que normalmente isso pode afetar muito o teu timing de representação. Sei lá, em cinema, tu em televisão tens multicâmaras, mas em cinema estás em monocâmara, não é? Tu só tens uma e de repente nós habituamos-nos a ensaiar a nossa cena, a olhar-nos nos olhos, mas de repente vai haver um momento em que provavelmente tu vais ter que estar a olhar para uma tape ou para o tripé ou para o cantinho da lente da câmara para o teu plano estar melhor. Está uma panóplia de luzes aqui deste lado e eu vou estar entre os técnicos e não sei o que a dar-te as deixas e tu já nem sequer me vês. Isso é mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é muito mais difícil, porque quando tu olhas nos olhos, ou seja, quando tu contracenas, por exemplo, na televisão, ou pelo menos nas novelas, tu replicas o modelo no facto de teatro, porque tu estás a fazer uma cena com 4 câmaras, mas as câmaras tu fazes a cena do início ao fim. Isso. Tu não fazes como em cinema que às vezes fazes a cena toda esquartejada e depois ela é junta. Primeiro fazemos o plano geral, depois fazemos o plano da Tânia, o plano do Nuno, depois vamos aos pormenores, e o texto, às vezes eles vão buscar partes do texto do plano geral, depois do plano aproximado, depois de outros. Estás a ver, e tu nunca sabes muito bem qual é a colagem que eles vão fazer, porque muitas das vezes a cena difere muito. Claro que nem todas são dirigidas assim, nem todas são realizadas assim. Mas isto para dizer que, se tu dominares o contacto visual, aquilo que é real life, que é o teatro, que é só um frame, não é? Tu estás ali e não há mais nada a atrapalhar-te e estás só tu à frente do público e a contracenar com os teus colegas. Se tu dominares isto, que isto é a base do jogo, não é? Como em francês, jouer, não é? Eles não dizem representar, dizem jogar, play, exatamente. E é uma coisa que, como ator, tens sempre que saber, é mesmo passar uma bola, é jogar. É brincar. E se tu dominares este jogo, à partida tu dominas, mesmo que depois te ponham uma câmara à frente, uma percha em cima, não sei o quê, que de repente estejas com não sei quantas molas de eletricidade a prender-te a roupa, mais um gajo a agarrar-te nas pernas, que às vezes as situações são surreais, as pessoas pensam, ai, tu estás ótimo ali, mas tu não fazes ideia da panóplia de coisas que estava à volta, mais uns refletores por baixo para teres luz, sabes, então... Chega a ser quase claustrofóbico, não é? Às vezes é um bocado. Então nos grandes planos em cinema, às vezes é mesmo, as pessoas acham, ai, estás tão bonito aqui, e estavas a dizer tão bem, tu não imaginas a situação onde eu estava. Por trás. Não, tipo, 50 pessoas à minha frente, eu olhar para uma tape no meio do nada, a tentar imaginar a cara do meu colega que me estava aqui do outro lado a dar as deixas só para eu pelo menos ter o tom. Por isso, eu acho que do que tu estás a dizer, pelo menos em termos de teatro, cinema e televisão, o cinema aí ainda é mais complicado conseguir garantir esta naturalidade de conseguir, porque tu não estás, às vezes não estás a contracenar literalmente com a pessoa, não é? Naquele momento. Então, e na verdade, ou seja, essa naturalidade. Sim. E a verdade, ou seja, o cinema depois também, nós temos uma cultura de cinema europeu, não é? Não é uma cultura de cinema americano, que é uma coisa mais, o americano, ou aquilo que nós conhecemos mais do americano mais comercial, é mais entretenimento e menos arte. E nós temos uma cultura e temos uma história mais de cinema de arte, não é? Cinema de autor. E há muito cinema, ou seja, que naturalmente, se calhar, o jogo dos atores, não é? Portanto, a contracena, o diálogo, muitas das vezes não está... Por exemplo, eu acho que o cinema de entretenimento, o cinema de Hollywood, está centrado no ator. Muitas das vezes, no ator e na história, na narrativa. Porque ele tem que contar uma história, ele tem que entreter, tem que agarrar, tem uma fórmula. O cinema de autor, muitas vezes, não. Pode ter uma linha reta, pode não ter um pico, pode não ter um conflito, pode ser só uma exposição de uma situação do início ao fim. E, portanto, muitas das vezes o jogo dos atores está equiparado à fotografia, ao som, aos figurinos, a tudo. Ou seja, muitas das vezes a fotografia até está sobreposta, ou seja, o que interessa é que o plano esteja bonito. Muitas das vezes o que tu estás a dizer em cena pode nem interessar muito. O que interessa é só mais a contemplação do próprio ator ou da própria figura. Cenas e cenas de filmes em que os atores estão de costas a olhar para qualquer sítio e o plano é lindo de morrer. E não vês a cara dos atores. Portanto, aí, como está nessa base... eu acho que, de facto, por um lado, é mais complexo o fazer, mas também responde a um outro propósito, estás a perceber? Que nem sempre é o mesmo. Portanto, bem, é isto, acho. Exato. Recolho aqui um bocadinho a conversa, à parte dos morangos, em que tu, então, não és logo selecionado, sim. mas depois acabas por ser chamado.
Quero-te fazer aqui várias sub-perguntas nesse aspecto. Em primeiro, como é que lidaste com o facto de não teres ficado? E em segundo, se depois a chamada tardia alterou muito a tua vida? Sim, um bocadinho. Bom, teve que congelar o curso. Exato, sim. Não, olha, na altura o não ficar... Eu acho que, como eu já estava a fazer muitos castings antes e comecei a fazer publicidades antes e também fiz umas coisas de moda, eu na altura percebi muito facilmente que tu para teres um sim precisas de 40 nãos. Portanto, toda essa gestão de expectativas, e eu acho que me apercebi muito cedo que eu faço um casting e tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que está ao meu alcance, estávamos a falar há bocado, não é? Tudo aquilo que eu posso fazer para que pelo menos o meu deliver seja 100%, eu vou fazê-lo, porque aí é a minha responsabilidade. Mas depois a escolha de tu ficares ou não no processo, muitas vezes essa escolha só conta, sei lá, tu só dominas para aí 10%, porque o resto tem a ver com outras 500 coisas que tu não podes mudar. Tu podes ser incrível e não estão ao teu alcance. Imagina, basta que de repente já tenham escolhido a Rita Blanco para ser tua mãe e tu não tens nada a ver com a Rita Blanco. Geneticamente. Já nessa altura tinhas essa ideia. Ou seja, quando eu vou fazer o workshop e como já ia com esta coisa de não faço ideia se vou ficar ou não, mas já vou retirar aquilo que eu posso retirar, que era a parte da formação, eu acho que tive sempre, durante o workshop todo, com expectativas menos 10. Que era, eu vou fazer o meu melhor, o meu objetivo é ficar, claro, gostava muito, mas também se não ficar, não vou fazer disto, lá está, porque como também estava a fazer, na altura, as provas para o conservatório, que também são umas provas extensas, são várias fases, portanto, eu também tinha já um plano B, que é, eu se não ficar já a trabalhar, não há problema, porque eu quero primeiro ir estudar. Não tinha esta coisa como o meu aiming não era tipo, oh meu Deus, eu preciso disto agora. Portanto, quando eu soube, claro que quando vais quando começas a fazer os testes finais, e depois tu, sei lá, dá para perceber num grupo de 50 quais são as pessoas mais ou menos que estão para as mesmas personagens, quais são mesmo os typecastings, não é? Porque no fundo eles ali não estão... Nós estamos todos tipificados, ou seja, eu sabia que naquele workshop havia 2 ou 3 pessoas que nós os 3 estaríamos para a mesma personagem, porque éramos o mesmo tipo genético, mais ou menos similar de energia, havia outras, ou seja, tu percebias logo isso. Portanto, quando eu não fiquei, eu percebi que aquilo, a nível de, lá está, desse puzzle, de jogar muitas vezes com pessoas que já estavam escolhidas antes, não sei o quê, que aquilo depois encaixava melhor outras energias. Portanto, eu retirei logo da coisa de, isto não tem a ver comigo, não quer dizer que eu seja mau, não tem nada a ver com, ou seja, tentei não visualizar, pronto, claro que isto era o trabalho, claro, fiquei triste, como é óbvio, pensei, caramba, que pena, tipo, já estive aqui mesmo à porta. Mas apesar de tudo pensei, ok, mas está tudo certo, tipo, as pessoas que no fundo trabalharam comigo durante este workshop deram-me o melhor feedback, tenho aqui tipo um boost fixe, tipo, eu faço castings há pouquíssimo tempo, de repente já estou neste lugar, já tive esta aceitação, há montes de colegas meus que nem nunca têm um sim, nem nunca chegam aqui, portanto, ok, alguma coisa a estar a funcionar, bora continuar a trabalhar. Nisto já estava super focado nas provas. Lembro perfeitamente, estava em Mãe Martins a ensaiar com uma rapariga para a última fase do conservatório, que tínhamos um diálogo, então tínhamos que ensaiá-lo. Estava em Mãe Martins, lá numa associação recreativa qualquer que tinha um palcozinho, não sei o quê. E de repente liga-me a minha agente a dizer, olha, afinal vais entrar. E eu, mas como assim? Mas isto agora é tipo agosto, exato, eles estavam a filmar desde junho. Exatamente, foi em agosto, e eu, mas eu tenho as provas agora no início de setembro, as provas finais. E ela, oh não, mas pronto, mas ligaram agora, vão escrever uma personagem para ti, vais entrar agora no início assim muito levemente, ou seja, porque eles querem te pôr já na turma, portanto a tua figura vai aparecer já, portanto há uma data de sessões que tu vais ter que fazer quase no fundo, quase como figuração, só para a tua figura estar lá, e a partir de um dado momento começa mesmo a aparecer a tua personagem. E eu, ok, pronto, fiquei assim um bocado... Ainda fiz as últimas provas de conservatório, entrei, lá está, ainda tentei conciliar ali 1 ou 2 semanas, já estava aí a gravar com muita frequência, mas foi assim uma mudança, mas aí foi muito bom, fiquei super feliz, super feliz. Foi o teu primeiro trabalho em televisão? Sim, e assim, o meu primeiro trabalho assim profissional, ou seja, tinha feito já publicidades, ou seja, já tinha ganhado dinheiro com representação, mas numa parte mais comercial, publicidades, etc., que me deu alguma estaleca também para perceber já a questão das câmaras, mas assim foi o meu primeiro trabalho, sim, sem dúvida. E quando entras nos Morangos, já acompanhavas a série ou nunca tinhas visto? Sim, já. Houve uma altura, sei lá, acho que
Aquela em particular já não, ou seja, eu já estava na faculdade. És daqueles que acompanham as primeiras? Sim, não, a primeira acompanhei a partir de um certo momento, a segunda sem dúvida, a terceira já assim com alguns lives de a começar a desligar. Pronto, okay. Também tem a ver com a minha idade. Sim, exatamente, pois tu entras na adolescência por um lado, claro que se aquilo tivesse a dar eu via, mas por exemplo eu fiz sempre natação de competição. Portanto, eu tinha treinos de manhãzinha antes das aulas e ao final da tarde, depois da escola. Portanto, havia, durante o inverno era uma coisa que não era muito fácil e não tínhamos esta coisa, não é de andar para trás. Ou punhas o VHS a gravar, pronto, ou punhas a cassete a gravar no vídeo, ou então, e a minha mãe estava, Nuno, agora quer gravar todos os dias. Nem acho que nunca lhe pedi, na verdade. Mas, portanto, havia ali uma coisa também, às vezes, de não ter mesmo disponibilidade para ver, por exemplo, durante o inverno. E lembro-me depois de haver ali uma altura na Zona 3, na série 3 que voltei a ver, porque as gêmeas, que eram de Aveiro também, que é de onde eu sou, de onde eu cresci, e são minhas amigas de antes de elas estarem nos morangos, de repente elas começaram a entrar, e então foi aquela coisa de ver como é que elas estavam e como é que aquilo funcionava. Depois a 4, isso acho que já bate quando eu venho para a faculdade, porque eu não vi quase mesmo nada. E assim depois já é quando eu entro, sim. E houve uma satisfação pessoal também diferente por entrares naquele projeto que também já acompanhavas? Sim. E eu gostei muito do facto de repente, pronto, eu acho que todas as séries têm as suas particularidades e as suas diferenças, mas a série 5 é uma série muito particular de todas elas, não é? Porque primeiro não tem casal protagonista, que também foi, ou seja, todas elas vão tentando, não é? Acho que há assim vários marcos assim ao longo das séries, que para mim é a série 5, a série 7, não é? Que é quando muda para a parte do musical, e depois a série 9, que já é uma tentativa ainda de safar qualquer coisa, porque via-se que aquele formato High School Musical já não estava a funcionar. Mas eu acho que para mim são as 3 grandes mudanças ali e tentar mudar. E a 5 era mais aquela parte rebelde. Só que a 5 foi a primeira que saiu de Cascais e passou a ser em Lisboa. Portanto, isto é uma grande diferença, que até então era sempre um colégio de Cascais. E quer tu queiras, quer não, há um estigma de Cascais na sociedade, etc, que tu vês e que é promovido pela nossa sociedade. Que aliás, os novos morenos também são passados em Oeiras, Cascais. Exatamente, que é o colégio da Barra outra vez. Portanto, mas agora, como já estamos nesta moda elite, etc, ou seja, em que os colégios privados já começam a ser encantadores e sedutores, aquilo já cola. Na altura, um colégio privado era só tipo, pronto, são os betinhos de Cascais. E eu acho que eles perceberam que durante algumas seasons aquilo funcionou. Na quarta, eu acho que quando aquilo começou a ruir, essa ideia já não era suficiente e eles precisavam de qualquer coisa nova. E então vamos mudar isto para Lisboa. E o que eu acho que aconteceu na série 5, e para mim eu fiquei muito contente, foi quando acho que é uma série, primeiro acho que é das séries em que a maior parte dos atores todos que entra de raiz tinham quase todos formação. Que é muito distinta das outras, que não tem nada a ver, não tem nada a ver depois com o resultado, mas tem que ver só com a questão de as pessoas já queriam mesmo estar ali e aquilo já fazia parte de um objetivo final. E depois, eu acho que é das seasons em que tens menos manequins, em que tens menos malta, ou seja, tens mais pessoas reais, porque eles quiseram mesmo trazer aquela coisa de deixar de ser um colégio de betinhos para ser uma escola pública de Lisboa, em que de repente tens um grupo dos mauzões, não é? Do Sisley, o Rui Porto Nunes, a Sara Barradas que de repente se tornaram claramente protagonistas, portanto em que tinhas mesmo assim um género de bad boys que começaram a ser super apelativos. Em que o resto mas depois no fundo tinha um bom fundo. Claro, é isso, ou seja, pronto, os valores continuavam lá, aquilo que a série queria passar ao pessoal, não é? Aos adolescentes ou aos miúdos, mas de facto há assim uma mudança grande ia ser tudo novo. Estás a ver, tipo, a própria produção, a própria NBP na altura, plural agora, estava muito nessa onda de vamos ver o que aqui está, porque nós estamos a tirar um casal protagonista, estamos a pôr 5 amigos, mais protagonistas do que o resto, mas depois temos 4 amigos antagonistas, depois temos esta malta toda, isto vai ser em Lisboa, os conflitos são outros, as casas são outras, as famílias são mais urbanas, são mais citadinas, e isso deu muito gozo, fiquei muito feliz também de perceber que ia ser uma cena que ia estar numa season um bocadinho também de teste, estás a ver? Eu acho que o próprio público, ou seja, é sempre arriscado fazer algo de mudança, não é? Sim. De algo que está a correr bem e depois fazer aqui uma mudança. Mas ao mesmo tempo acho que o próprio público gosta dessas mini mudanças. Eu acho que eles ali testaram, eles testaram aquilo e perceberam, ok, isto de Lisboa funciona, isto ser um bocadinho mais edgy funciona, quer dizer, tens a Sara Barradas a ficar grávida, tens a Sara Barros Leitão que vinha do Canadá a fazer tipo coisas surreais. E a Nicolau também
entrava... Exatamente, depois a Diana Nicolau que entra a meio da série, portanto tens uma data de malta ali que aquilo já puxava, eles todos a fumarem charros, portanto... Era ali um bocadinho... Tu já tinhas tido essas coisas todas com rodas e não sei o quê, portanto já tinhas abordado isso. Mas era uma coisa mais de praia, de surf. E agora já não era surf nem praia, agora era urbana, era betão armado, sabem? É uma coisa mais citadina, mesmo betão. E isso era fixe, era scooters, eles andavam de scooters. E mesmo os estilos deles de vestir. Sim, é tudo em cabedal. Com aquelas com aquelas coleiras, tipo, os chokers, com picos e não sei o que. Pronto, e o que eu acho que aconteceu foi, eles perceberam, ok, isto funciona por ser mais edgy, mas não funciona não termos um casal protagonista. Tanto é que na 6 eles põem logo um casal protagonista. Portanto, 1 ou 2 quase até. Mas lá está, eles perceberam que dentro da fórmula, ok, podemos mudar algumas coisas, mas não vamos mudar tudo. Porque há aqui... A primeira vez, eu lembro perfeitamente quando às vezes estava a dizer às pessoas, mas em que série é que tiveste? Eu estou assim, que a primeira pergunta que me fazem sempre é, mas qual é o casal protagonista? Sim. Que é para identificarem. E a minha não tem, eram 5 amigos, não sei o quê, mas quem é que estava? E depois tu de repente tens que saltitar nomes, porque depois depende muito de com quem estás a falar. Há pessoas que tu disseres Luís Simões e Diana Nicolau, percebem logo, ou Cisla e Sara Barradas. Ou outros que tens de dizer o Ângelo Rodrigues e a Vanessa Martins, ou a Júlia Belar, ou a Sara Barros Leitão, que era a Jennifer, que é uma personagem muito icónica, que as pessoas também se lembravam muito. Mas é assim, tipo, eram muitos núcleos, estás a ver? É a série das Just Girls, pronto. Então aí elas, pois, mas não me lembro bem quando é que elas entraram, é difícil às vezes. Percebo. Enquanto nas outras seasons tu dizes logo o casal protagonista e as pessoas identificam. Exatamente, verdade. Depois apresentam-te o Bernardo, então, depois de te ligar e dizer, olha, afinal vais entrar, afinal isto é só um teste à tua resiliência. Sim. Quando queres tu isto? Apresentam-te o Bernardo e como é que preparas essa personagem? Olha, sei lá. Foi fácil, foi difícil? Eu acho que naquela idade, para mim, a ideia de preparar uma personagem era uma coisa também que hoje em dia faz mais sentido, ou seja, hoje em dia já tenho mecanismos e também... E preparares uma personagem numa novela é sempre distinto de preparares uma personagem, lá está, para um filme, para teatro, etc. Porque tu em filme, ou em séries, ou em teatro, tu tens acesso ao princípio, meio e fim. Portanto, tu sabes qual é o desenho da personagem, tu sabes qual é o arco. Tu sabes que vais ter não sei quantas cenas, em que esta vens daquela, em que à partida, se há uma mudança no teu estado emocional, no estado emocional da personagem, aquilo tem uma consequência para as cenas a seguir. Tu em novela, tu apresentas-te os primeiros 10 episódios. Isso vai ser construído. Apresentam-te um perfil de personagem, mas depois aquilo vai sendo construindo, lá está, consoante o produto, a necessidade do produto. E o produto vai mudando consoante a procura e a oferta, não é? Pronto. E isso é muito engraçado, portanto, tu desenhas uma coisa que pode ser um esboço de um começo, mas tu nunca sabes qual é o fim daquilo. Portanto, não podes prepará-la a 100%, vais construindo se exatamente, calhar, e depois também devido a uma maturidade natural, ou seja, eu entrei, apesar de tudo já era dos mais velhinhos, mas eu tinha 19 e fiz 20 logo em novembro, portanto já tinha, também entrei na faculdade com 17, portanto já tinha 3 anos de pós-secundário, não é? Mas és muito novo, és um puto, não sabes bem como é que eu ia preparar aquilo. Tentei ao máximo, lá está, ver o que é que, pronto, aquilo apresenta. O Bernardo era o presidente da Associação de Estudantes, depois como foi uma personagem que foi assim injetada, era no fundo a tua personagem vai responder a uma necessidade do global. Ou seja, não quer dizer que a tua personagem tenha um arco brutal ou que tenha uma importância brutal a nível de plot, de linha do traço grosso. Porque há aqui um buraco num núcleo que era suposto ser preenchido por uma personagem que já vinha da outra série toda anterior, que as pessoas já conheciam, que já estava construída, que era um género também de bad boy, não sei o quê, mas que era o gajo sério da associação. Portanto, tu aqui porque de repente este núcleo, que era a Joana, o João Pedro Dantas e o David, e a Sara Barros Leitão, a Jennifer, ficavam um bocado pendurados sem esta figura aqui. Percebo. Sendo que eram as personagens que vinham da série anterior, portanto o público no início iria estar atento sempre àquelas, porque o que é que ligava aquelas personagens que vinham da série anterior a esta nova zona de Lisboa, de escola nova, etc. Portanto, no fundo a minha personagem vem preencher quase uma necessidade do global e não do pessoal, do particular. Portanto, eu tinha muito poucos dados. Eles deram-me, ok, o Bernardo é um rapaz, não sei o quê, namora com a Sara, é presidente da Associação de Estudantes, é um gajo muito sério, íntegro, Pronto, e eu pensei, ok, o que é que poderá ser no meu corpo, na minha voz, na minha maneira de ser, como é que eu vou buscar estas qualidades ou estas particularidades. Lembro-me de ver como é que tinha feito o Pedro Caeiro, o Tomás Santos, o pessoal que tinha feito de presidentes da Associação de Estudantes nas séries anteriores e perceber quais eram as dinâmicas.
que não era bem aquilo que eles queriam, era uma coisa mais low profile, sendo que a própria dinâmica da escola também era muito distinta, não era aquela coisa ou como também tinha feito o Rodrigo, não me lembro do apelido dele, mas no Colégio da Barra tinha a parte do rádio, o Rodrigo Saraiva, não sei o quê, que também estava sempre, era quase como se fosse a figura do representante dos estudantes, portanto havia assim uma data de figura, a voz dos estudantes, portanto, no fundo, olha, foi tentar perceber, ver outros exemplos destas pessoas, ver nas cenas, e mais do que até no perfil da personagem, é ver nas cenas como é que aquilo se desenrolava e, portanto, qual era o cariz emocional dele nas cenas, mas aquilo, e pronto, e deixar-me ir, acho que foi muito assim, e depois confiar muito nas direções que me iam dando, os diretores de atores ou os realizadores, mas tanto é que eu às vezes costumo brincar a dizer que o Bernardo era uma seca, tipo, eu digo sempre, tipo, não, a minha personagem era bege, tipo, aquilo não tem, era bege, sabes, é aquela coisa de, pronto, que é seguro, é safe, estás a ver, é a mesma coisa que um fato, tipo, é safe, mas depois aquilo não caminha, tanto é que ele está a season toda com a Jennifer a fazer-lhe a cabeça, com dramas com a namorada, não sei o que, ele não vacila uma única vez, ou seja, ele é claramente íntegro, ele está ali com aquela namorada, ele chateia-se às vezes com a Sara, mas aquilo não oscila muito, ele tem um problema lá depois com os professores, lá com o Nuno Távora, que era o Sornas, que começa a acusá-lo, não sei de quê, lá de umas coisas, portanto era mesmo aquela figura. Mas é isso, ou seja, ele tem lives, tem momentos em que aquilo houve conflito, houve história à volta dele, mas ele nunca, é isso, ele tem sempre uma linha muito contínua, muito segura. Bem, mesmo assim o Pulga ainda se apaixonou por ele, não é? Sim, exatamente, não, e esse é o plot twist, lá está, aquilo que eu estava a dizer, que é, eu lembro perfeitamente quando esses episódios começaram a sair, que a dada altura era o David Mesquita, mas eu não tinha construído a minha personagem nesta direção, tipo... Ele até nos disse que houve uma cena qualquer que ele nos contou que vocês os dois tinham que, imagina, estás a ver, mesmo em quase todos os filmes, sim. Vocês... Exatamente. Então ele contou-nos essa cena em que vocês deixam cair as coisas e depois apanham. É em Cabo Verde. Na viagem de finalistas, mas é isso, quando começam a sair esses episódios, eu só me lembro dele me dizer, mas eu não tinha pensado na minha personagem gay, ou seja, que está tudo certo, ou seja, também estás a falar de miúdos na adolescência, portanto essas descobertas também podem perfeitamente acontecer assim, nunca te passou pela cabeça e de repente sentes-te apaixonado por outra pessoa que não estavas à espera, mas é mesmo isso, é a incerteza de tu não saberes para onde é que vai a tua personagem. E como isso... é que tu terias direcionado o Bernardo, se fosses tu a decidir e a escrever? Não sei, eu acho que ele ia, a dada altura, eu acho que era interessante, eu acho que podia ter sido interessante se ele não fosse sempre tão íntegro. Ok. Acho que, por exemplo... Dinheiro, ou desde... fizesse-nos falta. Exato, até era mais no foro... Ou seja, já tinhas tido o Pedro Caeiro e não sei o quê, que eram figuras assim de presidentes da Associação de Estudantes, mesmo o outro, o Tomás Santos, que no fundo eram mais tough e eram mais bad boys, vá. Eu acho que não era isso, acho que era... De repente, houve ali um momento, eu lembro na série em que mesmo o Luís Simões e o Rui Porto Nunes, ou não sei o que eles começam muito ali a andar à minha volta ali na Associação de Estudantes, já não me lembro bem por que plot é que aquilo andava, mas sempre achei estranho ele, de repente, acho que podia ter sido interessante se ele se tivesse juntado a dada altura por alguma razão, em algum esquema. Acho que podia ter sido uma coisa interessante. E acho, de facto, que o plot com a Jennifer podia ter desenvolvido de outra maneira. Sendo que, por um lado, é fixe que aquilo seja sempre entre elas as duas e que, no fundo, nunca se passe nada. Ou seja, ela está sempre só a copiar a Sara, porque quer viver a vida, pronto, vem da insegurança dela, de nunca seja suficiente para a mãe, mas, de repente, ele, que muitas das vezes gosta, ou seja, de dar-se tão bem com a Jennifer e depois a outra manipula-o para achar que a Sara está completamente paranoica, é estranho ele a dada altura não ficar de facto mais próximo da Jennifer. Mas sim, acho que teria sido assim os dois, assim duas coisas. E a Jennifer também não era feia, portanto... Não de todo, ou seja... Se fosse uma rapariga feia... Mas não, aquilo a dada altura era só porque este Bernardo é um banana, não? Mas porquê é que ele não vai lá? Porque é que ele vacila? Ou mesmo a cena do Pulga a dada altura é tipo, pronto, mas também nem com o Pulga, também não vacila nada, estás a ver? Tipo, não...
Mas aí, pronto, o plot até estava bem construído, porque há ali um constrangimento dele por saber que é o melhor amigo da namorada, e até ele contar aquilo ainda demora, e depois quando conta, e depois começa a evitá-lo, que acho que são reações muito naturais também na adolescência, de lidares com situações novas na tua vida. E eu esse plot até acho que foi fixe. Mas essa zona toda de Cabo Verde e não sei o que, acho que isso aí foi quando o nosso núcleo também estava assim um bocadinho com mais hype, que foi giro. Isso aí, eu gostei muito dessa fase. Quando a Jennifer decidiu cortar o cabelo igual à Sarah, toda essa loucura. Aquilo andava ali numa zona bem twisted, assim um bocado psycho. E aquilo era mais fun para nós que estávamos ali todos à volta, porque houve ali uma altura que eu, o João Pedro e o David às vezes tínhamos, sei lá, há muitas zonas na novela então ali que são tantas personagens que tu tens que ir. Tu nem sempre tens história, ou seja, muitas vezes estás como personagem de suporte, estás só a dar deixas à história que naqueles 10 episódios, 15, anda à volta de um tema. E a tua está lá só ali à volta, depois a seguir há 15 episódios que já são sobre ti. E nós tivemos muito tempo em que às vezes estávamos só para lá a dar deixas, tipo, que é na boa, mas às vezes era, tipo, nessa altura foi divertido, porque era tudo muito à nossa volta, à volta delas, mas que tinha consequência nas nossas personagens. Também, claro. Bom, e já que estamos a falar aqui de tanta gente, do David, do João Pedro, etc., como é que foi contracenar com este grupo? Vocês estavam-se todos bem? Como é que foi? Muito bom. Eu tenho mesmo memórias muito boas da minha season. Eu senti que aquilo foi assim um género de campo de férias. Não, de campo de férias, com imensa responsabilidade, atenção, claro. Com muita... e com uma pressão grande, ou seja, que aquilo é giro tu pensares que são meia dúzia de garotos todos juntos a gravar, mas em que, ao contrário daquilo que tu achas que acontece nas outras novelas, ou nas novelas da noite, ou nas séries ou nos filmes, em que tu achas que o ator é sempre o lugar, é o papel principal, no fundo é a pessoa que é mais bem tratada, ou que é mais importante, vamos pôr aqui nestes termos, ali era precisamente o oposto, tu és a base da pirâmide, ou seja, toda a gente mandava em ti. E isto é meio bizarro, ou seja, eu entro e percebo que até a assistente de guarda-roupa manda em ti. Que está tudo certo, porque no fundo eles eu já entro na 5ª série, portanto eles já levaram com 4 seasons, muitos anos de pessoal que muitas das vezes, e tu és garoto, tu entras para um meio, tu não sabes ser profissional, não sabes como é que as coisas funcionam, tu não sabes, e estás a aprender. Claro. E há muitos, e aquilo tu lidas com muitos egos. E de repente era, sei lá, a coisa, eu acho que foi uma grande escola para mim nesse sentido, de perceber que, caramba, se eu estou a sair e eu entre cenas tenho que trocar de roupa, porque são dias de ficção diferentes, em vez de pousar a roupa ou deixá-la num canto, posso já estar a pendurá-la. Porque isto é meio caminho andado, se a assistente de guarda-roupa tem que vestir e despir 20 pessoas... Facilita o trabalho também. Facilita o trabalho, e se tu estiveres atento aos teus pormenores, aos teus adereços, à tua coisa, mesmo que haja 2 ou 3 anotadores ou só um anotador, já estás a facilitar, é meio caminho andado para haver menos erros. Portanto, eu aprendi muito rapidamente isso, mas que até aprenderes isso, e que tu eu sou um gajo super easygoing, tipo, mega profissional nessas coisas às vezes até tinham que me dizer, olha, não faças, porque isso é o meu trabalho. E de repente tu estás-me a deixar a mim, que também há o contrário, que é tu queres ser tão prestável, queres arrumar tudo, queres não sei o quê, que às vezes é tipo, porque não é o teu trabalho. E se tu estás a fazer, eu depois tenho o meu superior a dizer que eu não estou a fazer nada. Portanto, está quieto, não és tu que tens que te apertar os sapatos, sou eu. E eu às vezes fico assim, mas se eu não apertar os sapatos, também tive essa aprendizagem depois mais tarde. Mas ali era um bocado o contrário, porque aquilo era mesmo muita gente, era muito trabalho, eram muitas horas. Portanto, nesse sentido, tu aprendes isto, mas ao mesmo tempo percebes, ok, tipo, eles só precisam que tu estejas no sítio certo a dizer a frase, porque não há tempo para muito mais. Portanto, direção, etc., qualidade artística, muitas vezes não tens esse olhar, tipo, para te poder potenciar. Portanto, tens tu que redobrar o trabalho de casa em casa. Depois, percebes esta hierarquia toda, e também é muito, por um lado, é isso, foi um campo de férias, porque tu estás só com malta da tua idade. E o meu núcleo também de atores mais velhos também era um núcleo muito giro, a Maria João Abreu, Zé Boa Vida, a Joana Brandão, etc. Era uma malta muito, muito disponível e muito ligada a nós. Portanto, nós tivemos uma grande química com a malta, com os atores mais velhos. Também tínhamos de perguntar isso. Mesmo. Foi assim uma série que nós, sei lá, nós dámos... Bem, e poderem aprender sempre com eles também. Exatamente, além de ser um elenco ótimo. Exatamente, e são no fundo as figuras paternas e maternas que tu tens ali durante um tempo. E é giro porque a maior parte deles tem muita paciência para vocês, claro, exatamente. E para vos ensinar, também eles também gravam menos, portanto vão lá assim mais pontualmente,
E era fixe, ou seja, havia alguns que não se davam tanto, mas os que se davam era mesmo, sei lá, eu com a Maria João Abreu tive uma relação maravilhosa e até porque eu tinha entrado no conservatório, portanto no mesmo ano, o Miguel Raposo na altura estava no 3º ano, portanto eu conheço o Miguel, fico amigo do Miguel e da grupeta dele, a Maria João estava comigo a gravar Morangos, eu fui 500 vezes à casa da Maria João, com o Miguel, com o Ricardo, portanto de repente tens ali figuras mesmo maternas e paternas e pessoas, sei lá, o Tom Melo, que era o nosso diretor de atores, que depois que tinha feito de pai do Pedro Queiro e da Mafalda Matos na série anterior, era o nosso diretor de atores, sei lá, o Tom Melo, nós íamos jantar com ele um monte de vezes, a seguir às rodagens, em casa da Sara Barros Leitão, com o Tom Melo, com o Diogo, com a Cristiana Milhão, sei lá, tínhamos assim umas grupetas que nos íamos juntando e eles estavam mega disponíveis para aturar os putos, estás a ver? Porque também estavam ali a viver aquilo connosco. Agora, lá está, foi muito duro, por um lado, e tu aprendes que, ok, tipo, eu não sou ninguém, portanto, e isso é assim, um choque de realidade e tira-te logo ali um bocado o vedetismo, e eu gostei disso. Por outro lado, também era um bocadinho exagerado, às vezes a coisa que eu depois também, noutros projetos, depois comecei a bater o pé, que é, ok, olha, lá porque eu sou novo, não quer dizer que não tenhas que... Sim, exatamente. Don't patronize me, estás a ver? Tipo, não me trates como uma criança. Uma coisa tipo, é chamar tipo, chamar a atenção ou dizer, olha, faz isto assim. Isso. Agora, outra coisa, já estás a partir do princípio, estás-me a falar num certo tom, porque achas que eu venho dos Morangos e sou uma diva ou não sei o quê, tipo, porque eu sei quando é que começa e acaba o meu trabalho. Acabou. Portanto, também tens que, às vezes, bater o pé e ensinar os outros. E isso é fixe, porque dá-te estaleca. E depois estás a aprender isto tudo ao mesmo tempo que estás, tipo, com malta da tua idade, estás a ver? Então, a fingir que estás supostamente na escola. Então, aquilo tem um género de coisa meio de toda a história assim também de recreio, que é muito, muito gira, sei lá. Eu com a Sara Barros Leitão, como ela é do Porto e eu sou de Aveiro, nós íamos muitas vezes, como só tínhamos folga ao domingo, ao sábado, depois das gravações, íamos muitas vezes juntos no Intercidades para o Norte. E era uma cena mesmo gira, nós temos vídeos a palhaçar coisas, olha, que seriam se calhar TikToks ou coisas assim, tipo playbacks e karaokes e coisas, uma palhaçada no Intercidades. E tu querias estas ligações todas fora estúdio, fora gravações, porque nós passávamos muito tempo uns com os outros. Então, era uma segunda família, na verdade. Sim. E depois, como as horas que estávamos cá fora eram tão poucas e às vezes tu também tinhas que também estar a trabalhar para as cenas do dia seguinte, e se calhar se tivesses, muitos deles, como não eram de Lisboa, estavam a viver sozinhos ou tinham alugado casas ou não sei o quê, então nós juntávamos todos muitas vezes.